Dia, crianças! Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos dar continuidade na página 50, onde paramos nas nossas atividades, ok? E o texto que nós iremos estudar é o Garfo e a Colher, tá? Um pequeno poema. Hoje, 23 de março de 2021. Então, vamos lá começar. Página 50, clique no texto, vocês podem baixar o RA positivo, que é a realidade aumentada, né, do positivo didático de vocês, e escanear o código aqui, ó, do QR Code, né? Temos um código aqui, um códigozinho, né, do QR Code, e vocês podem estar utilizando esse código aí para obter esse poema. Ok? Então vamos lá começar. Na primeira questão diz o seguinte: leia outro poema que apresenta uma conversa entre personagens, né? Aqui, ó, nós temos um espaço aqui em branco, né? E aqui começa o nosso poema. Então vamos lá ler este poema para ver do que se trata e o que fala. Então, começando. O que foi, Garfo? Estou triste. Triste? Sim, colher, não sei dançar. Isso acontece. No prato, a faca dança tão bem. É verdade, no bonito vai e vem. É de cortar o coração, mas ninguém gira tão bem quanto você. Eu giro? Faz piruetas, pinta o sete. Quem? Eu? É, só para agarrar o espaguete. Olha que poema legal, né? Esse poema quem escreveu foi Eduard Gilles, ok? Questão 2. Leia novamente o poema. Então, vocês irão ler novamente o poema para poder responder essas questões aí. Vamos ver aqui o que diz a letra A. No poema, são citados 3 personagens, mas apenas 2 deles conversam. Quem são eles? Então, quem são esses personagens? Vemos no poema que tem 3, né? Mas apenas 2 conversam. Quem são eles? Então, vocês irão responder aqui nesse espaço para mim, tá bom? B. O título é o nome dos personagens que conversam. Escreva-o no poema. Lembra que agora há pouco, antes de começarmos a ler, eu disse que tinha um pequeno espaço ali, né? Então, nesse espaço, nessa linha e nesse tracejado aí no poema de vocês, aí no positivo didático, vocês irão colocar o título, tá? O título do nosso poema, tá bom? Letra C. Desenhe um garfo ou uma colher antes de cada fala para indicar quem está conversando. Então, crianças, no poema de vocês, nesse espaço que tem assim bem antes do poema, vocês irão desenhar o garfo e uma colher antes de cada fala para indicar quem está conversando, tá bom? Caprichem nessa atividade aí. 3. Quando afirma que o garfo gira, a colher quer dizer que ele dá cambalhotas, dá voltas ou espeta. Marquem a opção aí. 4. A colher diz que o garfo faz piruetas, pinta o sete. O que significa a expressão pinta o sete? Hein? O que significa essa expressão aí, pintar o sete? Né? Nós entendemos que pintar o sete significa fazer bagunças, brincar, se divertir de maneira bem desorganizada, tá bom? 5. Usamos a expressão é de cortar o coração para nos referirmos a algo triste. Dê um exemplo de uma situação em que essa expressão possa ser usada. Então, um exemplo que eu posso citar para vocês onde essa expressão pode ser usada. Vamos lá. Ele chorou tanto que foi de cortar o coração. Então, usei essa expressão aí em uma pequena frase. Ele chorou tanto que foi de cortar o coração. E aí vocês podem criar outras frases, tá? Com essas palavrinhas aí, é de cortar o coração, tá bom? E bem aqui, ó, nós temos o Gilles Eduard, que além de escritor,
Gilles Edouard é ilustrador de livros para crianças. Iniciou sua carreira na França, onde viveu por muitos anos. Já tem mais de 12 livros publicados no Brasil. Um deles é Diálogos Interessantíssimos, no qual se encontra o poema O Garfo e a Colher. Né? E nós temos aqui a capa do livro Diálogos Interessantíssimos. Tá bom? Quem tiver oportunidade, né, de um dia ler esses livros aí, vai ser muito bom. Continuando, crianças. Na página 52, diz o seguinte: como fazíamos sem talheres? Então, vocês já pararam para imaginar como que era quando não tinha talheres, né? Como que fazíamos sem talheres? Então, vamos ler aqui o que diz aqui esse enunciado. Há alguns anos, quando alguém estava sentado à mesa e falava mãos à obra, era realmente isso que queria dizer. Facas, garfos e colheres foram inventados em um passado remoto, mas seu uso só se popularizou no século XVIII. Antes, os participantes de qualquer refeição, dos almoços mais triviais aos grandes banquetes, usavam as mãos para pegar a comida no prato. Então, antes, no século XVIII, antes de qualquer participante participar de qualquer refeição, ou do almoço, jantar, café da manhã, usavam as mãos para pegar a comida do prato. Olha que interessante, né? Então aí você já sabe, né, que como fazíamos sem talheres. Então nós usávamos as mãos, ok? A 7ª questão. Encontre no caça-rimas palavras que rimam com espaguete. Então aqui, nós temos palavrinhas que rimam com espaguete. Eu já encontrei uma. A primeira aqui, canivete, rima com espaguete. Nós já encontrei uma outra aqui também, cotonete. Cotonete também rima com espaguete. E só mais uma, já encontrei aqui também, depois de cotonete, aqui, omelete. Omelete, que também rima com espaguete. Agora as próximas palavras eu deixo com vocês. Na página 53, nós temos aqui a continuação que diz assim, com a palavra. Primeiro, como você imagina a voz do garfo e da colher? Imite-a para os colegas. Ah, professora, essa atividade aí não dá para fazer, não dá para imitar escrevendo, né? Temos que ver. Então, crianças, se preparem que na nossa próxima aula de língua portuguesa, eu vou querer ouvir cada um de vocês imitando o garfo e a colher, beleza? A segunda, se você fosse um talher, qual gostaria de ser? Se eu fosse, se eu, professora, fosse um talher, eu gostaria de ser um garfo. 3. Com um colega, leia o poema dividindo as falas entre o garfo e a colher. Imagine a conversa entre os personagens e tente representar os movimentos citados no poema. Depois, apresente a leitura do poema à turma. Então, crianças, essa atividade de número 1 e a de número 3, nós iremos fazer na nossa videoaula pelo Google Meet, ok? Mas, professora, vai ser amanhã? Não, não vai ser amanhã. Não vai ser nesta aula ainda. Vou deixar para fazer essa atividade quando tivermos mais tempo de língua portuguesa. Quando que é o nosso próximo horário de língua portuguesa? Quinta-feira, né? Então, quinta-feira nós vamos estudar língua portuguesa e vamos fazer uma chamada pelo Meet, justamente para apresentarmos aqui, essa primeira questão e essa terceira aqui. Eu quero ver vocês apresentando, beleza? Imagine só. Primeiro, imagine que a faca vai participar da conversa entre o garfo e a colher. Em que momento a faca participaria? Vocês poderiam me dizer aí em que momento a faca participaria? Isso é uma resposta pessoal. Vocês pensem direitinho e respondam. 2. O que ela diria? Registre no balão. Então, o que a faca diria? Vocês irão registrar aqui, Aqui nós temos a imagem,
o prato, aqui nós temos aqui o espaguete, né? O garfo, a colher e a faca, que é a quarta participante, né? Porque no poema eles citam o garfo, a colher e o prato, né? Depois agora, ó, imaginem se a faca entrasse aí nesse poema, hein? Como seria? E na próxima página, na página 54, né, a questão 3, que continuando a atividade anterior, diz o seguinte: no poema de Gilles Edouard, os objetos falam. Imagine o que aconteceria se seus objetos falassem com você. O que eles diriam? Nós temos aqui, ó, sua mochila, seu lápis, seu travesseiro, seu tênis, seu caderno. Então, vamos imaginar, vamos usar a nossa imaginação, né? E o que aconteceria se seus objetos falassem com você? Imaginem o que cada objeto diria para você. Eu acho, né, que se a minha mochila falasse, ela falaria assim para mim: professora, carrego muito peso, tenho muito peso. Ou algo parecido, né? Porque a minha mochila, crianças, é cheia de material escolar, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje, né? Terça-feira, 23 de março de 2021. Caprichem. Qualquer dúvida, crianças, só chamar. Fiquem atentos também ao prazo de entrega das atividades. Sabemos que a nossa plataforma às vezes apresentou algum probleminha, mas qualquer coisa vocês podem vir até mim mandar uma mensagem, beleza? Muitos beijos para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.